E aí, pessoal do Instagram, tudo beleza? Você que está me vendo ao vivo, muito obrigado. Você que está me vendo gravado no YouTube ou no Facebook, muito obrigado também pela sua audiência, por você estar acompanhando aqui. Dá um like, curte e se inscreve no nosso YouTube, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube. E se você é da nossa turma fechada, se você é da nossa turma fechada de história, seja muito bem-vindo também às nossas aulas e pode fazer comentários o tempo todo, beleza? E aí, Felipe, Leandro, sejam bem-vindos. Hoje, como eu falei agora, só tinha problema no computador para poder compartilhar a tela, que a minha ideia original era falar sobre a prova do Enem na parte de história, mas não vai rolar, né? Então eu vou falar algumas coisas sobre isso, mas eu vou focar em tirar dúvida de vocês e comentar sobre alguns assuntos que eu tenho e tirar dúvida de vocês. Beleza? Salve, salve, Luca. E aí, Leandro, beleza? Júnior, seja bem-vindo também. Então, vamos começar pelo seguinte. Nessa prova, tiveram algumas diferenças, né, em relação a não falar sobre ditadura, não tocar em alguns assuntos que são sensíveis ao atual governo. Né? Então, foi uma mudança, mas não tão radical quanto se imaginava. Tá? Se abstiveram de tratar alguns temas, é uma opção, mas não foi algo que se imaginava no começo do ano, de um cataclismo, como negar a história. Tá? Então são coisas diferentes. Uma é você não tratar daquele assunto numa prova, que você tem centenas de assuntos para tratar, não escolheu tratar aquele, numa boa, sem problemas. Eu faço isso nas minhas provas, por exemplo. Outra coisa é você dizer que não existiu. E essa parte de não existiu não foi utilizada nessa prova, então, um ponto positivo. Como é que tá o áudio aí? Tá legal para vocês? Me dá um feedback aí. Bem, e assim, mas como eu não vou poder compartilhar, não vou poder mostrar para vocês detalhes das provas que eu queria e tal, que seriam bem mais interessantes. Então, assim, podem ir perguntando, que eu vou tirando as dúvidas de vocês. E de início, eu queria falar sobre coisas que estão acontecendo na atualidade, tá? Uma análise histórico-política da questão recente, por exemplo, de ter o problema que teve na Bolívia, questões políticas que têm acontecido. Por quê? A gente tem que observar a modernidade. A história ajuda a gente a entender o que está acontecendo pelo que veio, né? Oi, Andressa, tudo bem? Seja bem-vinda. Davi, beleza? Então, o que a gente tem? No caso da Bolívia, por exemplo, foi uma sequência de acontecimentos até chegar à renúncia do presidente Evo Morales, né? A gente tem o quê? Ele foi eleito há um tempão, depois foi reeleito, fez uma mudança da Constituição para permitir um terceiro mandato, né, dentro das regras e tal, beleza, foi eleito para um terceiro mandato, e aí convocou um plebiscito para que acontecesse da população chegar e falar: estamos com você e a gente aceita um quarto mandato. Só que no plebiscito o resultado foi não. E ele falou: mesmo assim, eu vou concorrer. Concorreu, não chegou de acordo com as regras a atingir a maioria absoluta e assumir e ganhar em primeiro turno, se autoproclamou vencedor. E as manifestações começaram na Bolívia. E a gente vai ter o pessoal quebrando coisas, saqueando, já morreram algumas pessoas, tá? Vários ficaram feridos, né? E tem acontecido uma escalada de agressões e de violências. A prefeita, se eu não me engano, de La Paz, ou outra cidade agora, sinceramente eu não lembro qual foi a cidade, a prefeita foi arrancada da prefeitura, cortaram os cabelos dela, pintaram a senhora, levaram ela para a rua. Então estão acontecendo extremos, tá? Então tem que se tomar muito cuidado com o que tem acontecido e para analisar principalmente o porquê, tá? Por que isso? É uma nova forma de se utilizar a democracia e isso é um perigo, usar a democracia dessa forma, tá? Porque a gente tem na história, principalmente na história mais recente, tá? Séculos 19 e 20, o uso da palavra democracia como uma coisa, uma palavra mágica, né? Falou democracia, abrem-se as portas de tudo. E a democracia é uma coisa a ser trabalhada, é uma coisa a ser continuamente observada. É que nem uma criança, você está cuidando da criança ali o tempo todo, até ela aprender a andar, depois ela aprender a ler e escrever, se desenvolver, o primeiro namorado ou namorada. A gente está sempre acompanhando as crianças. Depois viram jovens, aí quando adultos, ainda assim, nós pais deixamos os filhos seguirem a vida, mas ainda sempre, de olho, né? Então, a democracia tem que ser a mesma coisa. A gente tem que cuidar da democracia
como a gente cuida de um filho, de um irmão, de um primo, de um sobrinho, tá? Porque ela tem que estar continuamente sendo acompanhada. E aí, Gil, beleza? Seja bem-vindo. Kleber também, sejam bem-vindos. Então, a gente tem a, a necessidade e é fundamental a gente cuidar da democracia, tá? Mas o que tem sido feito recentemente na questão de utilizá-la de uma forma não tão correta? Na Venezuela, tá? Eu estou fazendo uma análise, não vou aqui debater e se é a favor ou contra o Maduro ou Evo, não. Não é meu objetivo nesse momento. Quem me segue já sabe mais ou menos meu posicionamento, tá? Mas assim, a questão de Maduro e agora do Evo, tentaram usar uma ferramenta democrática, que é o plebiscito, né, para poder se aproveitar particularmente. Né? O Chaves, depois Maduro, com plebiscitos falando que poderia acontecer a reeleição e utilizar o poder para fazer sempre as renovações e mudanças e mais mudanças na Constituição. Né? Isso é um problema. Jambeiro, mas peraí, para. Como é que você pode falar isso? O Brasil já tem mais de 100 emendas. É um absurdo. Né? E é o próximo assunto que eu vou falar da Constituição. É um absurdo. Mas nenhuma dessas emendas chegou e falou: agora o presidente pode ter 3 mandatos, 4, 5, 6 mandatos. Tá? Foi a emenda da Constituição da reeleição, lá com o Fernando Henrique, em 97, 8, tá? E se mantém até hoje. Certo? Tem uma coisa interessante, fazendo parêntese aí, da questão da democracia e da reeleição, que a gente tem coisas que são de tradição escrita, outras de tradição de costumes, né, de não se candidatar a cargos sucessivamente, né, ao mesmo cargo. Um exemplo é George Washington, quando foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, o primeiro presidente americano, e queriam que ele fizesse um terceiro. Ele falou: não vou fazer uma terceira candidatura, porque senão daqui a pouco vira uma monarquia. A gente guerreou com a Inglaterra, matou, morreu um monte de gente para que eu vire um monarca nos Estados Unidos, então não quero. E isso se tornou um modelo para ser utilizado entre os americanos. Voltando, tá? Então a gente tem esse exemplo de não ter sucessivas reeleições, eu ia falar reencarnações, não ter sucessivas reeleições, porque não faz bem para a democracia, tá? E tanto no caso da Venezuela com Chávez e depois o Maduro, e agora com o Evo Morales, isso estava sendo levado além. Jambeiro, mas e a questão da autonomia dos povos, a questão das decisões populares? Sim, tem isso, e ó, deixa eu só molhar a palavra que a gente vai comentar. O que a gente vai ter? A questão da vontade popular tem que ser respeitada, sim. Ela é respeitada no processo eleitoral. E inclusive no exemplo do Evo Morales, acontece dele ter convocado um plebiscito, a população falou não, e mesmo assim ele seguiu em frente. Né? Então foram erros que ele cometeu lá atrás. Aí chega um momento em que os militares erram, forçando ele a renunciar, ele vai para o exílio, aí aconteceu uma loucura lá, eu não tenho nenhum nome para descrever o que aconteceu, da vice-presidente do Senado boliviano assumir a presidência. Né? Como seria caso acontecesse aqui no Brasil? Tá? Aqui no Brasil, a gente tem o presidente, a cadeia hierárquica, né? Presidente da República, ele sai por algum motivo, não pode assumir, vem o vice-presidente, depois vem o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Tá? E quando acontece todo mundo sair, já aconteceu? Todo mundo sair? Que eu me lembre, não. Mas caso acontecesse, você tem ainda o ministro da Defesa para poder assumir a presidência no caso extremo assim. Então sempre vai ter alguma coisa para alguém poder substituir. Né? Mas caso acontecesse, saiu todo mundo e tal. O colegiado elegeria a pessoa para poder assumir a presidência daquele órgão e seguir. Trocando em miúdos. Por exemplo, digamos que você tem o presidente do Senado tem um problema, não pode assumir, o vice e o presidente do STF e o ministro da Defesa também viajaram. Só tem o presidente do Senado nessa cadeia de comando no Brasil. Aí o presidente está doente, não pode. O presidente do Senado, que atualmente é o Davi Alcolumbre, não pode assumir, assumiria um senador que é um dos vice-presidentes, mas só para questões internas do Senado, questões mais burocráticas, de votação, condução de votos e tal. Para assumir a presidência,
teria todo um outro procedimento regimental. E essa questão de procedimento regimental, acompanhando as notícias que têm chegado até nós pela internet, e principalmente o Twitter, eu utilizo muito o Twitter como uma fonte de informação, e já vou explicar por quê. Aconteceu de não ter cumprido o quórum regimental no Senado da Bolívia, e a senadora Jeane Anhães, eu acho que é essa a pronúncia, ela se autoproclamou presidente e está tocando o barco, disse ontem que vai convocar as eleições, que a Constituição diz que em 90 dias tem que convocar novas eleições. O partido, o governo, né, esse governo de fato, falou que vai permitir, claro, que o partido do Evo Morales seja participante da campanha da eleição, mas outro candidato que não o Morales, né? Então, talvez, quem sabe, as coisas comecem a andar. E aí, Lucas, quanto tempo? Seja bem-vindo. Então, a gente tem, na questão de o Brasil, comparativamente, né, ter uma estrutura muito mais organizada, mais equilibrada na questão da democracia do que esses países que eu falei, Venezuela e Bolívia. Tá? Porque aqui não se utiliza o plebiscito a qualquer momento para querer chancelar, confirmar a ideia do presidente de plantão. Né? Jambeiro, e teve algum momento de participação do povo no plebiscito, o referendo no Brasil? Sim. 1993 teve um plebiscito no Brasil. Esse plebiscito já estava definido na Constituição lá de 88. E aí, Zé Luiz, como é que você tá? Que saudade! Gente, o Zé Luiz que entrou aqui agora na live é um amigo da família, um cara muito querido e tem uma voz maravilhosa. Sigam ele nas redes sociais, acompanhem as músicas dele, ouçam ele no Spotify, Deezer e tudo mais, que é uma delícia. A voz dele é fantástica e é uma pessoa maravilhosa mesmo, um coração de ouro. Um beijo para você, meu querido. Bem, então, no Brasil, a Constituição de 1988 previa um plebiscito em 1993 falando sobre a questão de se ter uma consulta popular para ver se o Brasil continuava sendo presidencialista, que é como é hoje, o presidente é chefe de Estado e governo, se seria um presidente, uma república parlamentarista, o presidente chefe de Estado e um primeiro-ministro chefe de governo, como é, por exemplo, em Portugal, ou então se fosse uma monarquia, a família real voltaria a governar. Né? Então a gente teve uma consulta e a maioria da população na época, dos eleitores, tá, acabou sendo escolhendo a questão do regime presidencialista. Tá? Depois eu te falo em particular. Aí, ó, pronto, já botou, Facebook, Zé Luiz Maziotti. Aí você segue ele. Fantástico, vale muito a pena. Então, o resultado da população escolheu que fosse o regime presidencialista, né, que é o que a gente tem hoje, e não tinha mais como, não pode ter mais uma emenda que mude isso. Tá? Vai ser regime presidencialista e ponto, acabou. Tá? E a gente teve um referendo em 2005. Em 93 eu era muito moleque, eu tinha 13 para 14 anos, eu acompanhei basicamente pela TV esse plebiscito. Já o referendo em 2005, eu trabalhei nesse referendo. Eu era da equipe da associação. Hoje as palavras estão escapando da minha boca, né? Eu fui da assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral de 2004 a 2008. Trabalhei lá numa equipe muito boa de jornalistas, repórteres, produtores. Eu era da produção de jornalismo e acompanhamos o procedimento todo do referendo que aconteceu em 2005, que ficou conhecido como Referendo das Armas, ou Referendo do Desarmamento. E que era uma questão para perguntar, olha, temos uma lei que chamamos de Estatuto do Desarmamento e tem um artigo X que a gente quer a consulta popular. Vamos fazer a consulta popular sobre munições, armas e tal. O povo escolheu e ponto. Né? Então, são ferramentas que se utilizam quando é algo muito importante. E não se tem necessidade no Brasil nos últimos 14 anos disso. O referendo, o plebiscito tem mais tempo ainda, 20 e poucos anos. Então, são ferramentas de uso da população quando é realmente necessário e não só para chancelar, dar o carimbo, confirmando as intenções de governar eternamente de um presidente ou de um outro presidente e tal, o que quer que seja. Certo? Tranquilo? Perguntas? Podem perguntar aí que eu respondo.
Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou continuando, tá? Falando do Brasil, a questão da Constituição. O que nós temos no Brasil que é importante? Nós temos algumas coisas na Constituição, o artigo 5º, 6º e 7º. Opa, peraí, chegou uma pergunta aqui. Do Lucas. Deixa eu ver. Tá, Lucas, sua pergunta é bem interessante. O que acontece? A questão da TV Tupi não ter tido a renovação da concessão é algo bem diferente, tá? Uma das minhas leituras, e foi uma parte do meu projeto de final de curso, foi sobre o Assis Chateaubriand, fundador da TV Tupi, e de uma porrada de jornais e revistas pelo Brasil. E o que acontece é que quando a gente tem a não renovação da TV Tupi, porque o Chateaubriand já tinha até falecido, mas a rede de jornais e TV dele continuava batendo em cima da questão da ditadura. Então os ditadores falaram, olha, não vamos renovar, sinto muito. E o Silvio Santos em cima, pressionando, olha, eu quero comprar essa concessão, eu quero comprar. Então não renovaram para a Tupi e passaram essa concessão para o Silvio Santos, que ele criou a TVS, que era a TV do Silvio, e depois virou SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, certo? Oi! Então, seria isso. Tá? É bem diferente de agora, bem diferente de agora. Por quê? Mesmo o presidente falando isso, se a TV segue todas as regras que estão no processo, todas as regras que estão definidas em lei, na Lei Geral de Telecomunicações, o governo tem que renovar. A não ser que fosse um caso ultra mega power diferentão. Sei lá, o presidente das organizações Globo tivesse sido financiador de um ataque terrorista ao presidente, alguma coisa absurda. Mas não tem nada disso, entendeu? É só uma questão de picuinha dele com a Globo, porque as pessoas gostem ou não gostem da Globo, é uma opção de cada um, ela tem um alcance estupidamente grande no Brasil. É a TV com maior capilaridade no país. Você está em qualquer biboca, você tem o sinal da TV. Já das outras nem sempre. Mas o alcance da TV Globo é muito grande. Né? Então, quando ela critica, ele fica pé da vida. Quando elogia, ele fica de boa. Aí é uma questão de análise que eu tenho feito desde o começo do ano. Para cada coisa boa que o governo faz, para cada coisa interessante que o presidente faz, ele fala um monte de besteira. Então, quando ele fala um monte de besteira, obviamente, os jornais, as revistas, a TV vão focar na besteira que ele fala, ao invés das coisas interessantes para o governo que ele está fazendo. É óbvio. Todo mundo vai se preocupar mais com o tiroteio que está acontecendo aqui do lado, que está tendo 10 pessoas, do que com uma pessoa que está dando comida para o pobre aqui do lado. É óbvio, é o que mais chama atenção. Entendeu? Então, não é que é censura, mas foi uma ameaça velada, assim. Ó, para de me encher o saco, que senão não renovo. Só que ele acha que ele ainda está na ditadura. E não é assim que funciona. Tanto é que depois ele não falou mais nada. Porque alguém chegou e falou, presidente, vem cá. Não é assim que funciona. Tem que mudar, o senhor não pode falar isso, porque a regra, como o cara do futebol fala, né? A regra é clara. Tá lá, se a TV cumprir todos os requisitos, tem que renovar. Ponto. Certo? Bem, continuando. Eu até me perdi onde é que eu estava. Na Constituição. O artigo 5º da Constituição, né, o 5, 6 e 7, trabalham com os direitos e garantias fundamentais, né, questões individuais, depois sociais e tal. O artigo 5º tem vários incisos. Salvo engano, são 73. Aqueles números romanos, né, que você vem abaixo do artigo. E lá fala um bocado de coisa, sobre muita coisa. Salário mínimo, liberdade das pessoas, que foi o assunto da outra semana por causa da libertação do Lula. Tem a questão de você ter o direito de resposta, a garantia da liberdade de expressão, um monte de coisa. Então, é um artigo muito importante é uma das bases, dos pilares da Constituição. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Kessia, tudo bem com você? Como é que tá o neném? Então, a gente tem o artigo 5º como um dos pilares da Constituição. E sendo um dos pilares da Constituição, ele tem que ser seguido à risca. Tá? E quando a gente tem uma discussão como a que tem acontecido na última semana sobre mudar ou não mudar a questão da prisão em segunda instância, é algo extremamente perigoso. Por quê?
A maioria de juristas que eu tenho acompanhado, eu tenho lido muito sobre isso, a maioria dos juristas fala, olha, é uma cláusula pétrea, a questão do trânsito em julgado. Porém, o presidente do STF, o Toffoli, chegou e jogou ao vento, assim, numa entrevista depois da votação, que falou que é para ser no final do processo, a prisão, e falou, mas podem mudar a Constituição. Opa, se o presidente do STF falou, tá falado, vamos correr atrás. Só que não é constitucional isso, porque as cláusulas pétreas não podem ser alteradas, tá? Não se pode alterar a Constituição na cláusula que fala sobre liberdade de expressão, Estado democrático de direito e a questão do trânsito em julgado. Então não pode acontecer esse tipo de alteração, porque senão altera a estrutura da Constituição. É a mesma coisa que você dar umas marretadas numa pilastra que segura o teu apartamento, a tua casa. Vai cair tudo abaixo. Como infelizmente aconteceu há algumas semanas no Ceará, né? Que estavam fazendo uma reforma num prédio, quebraram as vigas de sustentação do prédio, o prédio, puff, caiu para dentro, né? Então é muito perigoso isso. Ah, Jambeiro, significa que você acha que ele é livre, que ele... Não tem nada a ver. Estou analisando a questão constitucional, a questão ligada à história, tá? Porque a questão de constituições é algo histórico. Você pode analisar a história da humanidade mais recente, dos últimos 200, 300 anos, em cima das constituições, certo? Bem, inclusive a questão que tinha um assunto, né, uma ideia, um ano e pouco, acho, que era de pode prender em segunda instância, depois mudaram. Não vou discutir aqui a questão dos votos dos ministros, porque eu acompanhei pedaços, eu não vi todas as votações e todas as sessões. Então seria leviano eu ficar comentando em cima do que eu não vi na totalidade. Mas a questão é a seguinte, se está escrito que tem que ser em última instância, né, o trânsito em julgado, é aguardar. Qual é a diferença entre a questão de políticos e a das pessoas comuns, que é o grande mito que existe? Os políticos nunca serão presos e a gente é preso se roubar um pacote de balinha Sete Belo, né? Qual que é o problema? A gente vai ter o trânsito em julgado quando não tem mais condições de recurso, né, que normalmente acontece lá no julgamento no STF e demora pra caramba porque o STF é demorado. Ou então, já vou te chamar aí, o André, aguenta aí. Ou então, quando a gente tem a questão de perder o prazo. Você entra com um processo e tal, não ganhou e perde o prazo, acabou, trânsito em julgado, ponto, beijo, me liga. Vamos ver aqui, o André vai participar da live, vamos ver o que você tem para colocar aqui conosco. Vamos embora. Cadê você? Tá conectando. Recusou? Aí você me chama e recusa? Então tá, deixa eu tomar um pouquinho mais de água e a gente vai continuar. Façam perguntas, pessoas. Bem, então, um outro ponto, peraí, só um segundo. Tá. Então, o que a gente vai ter? Seguindo, né, o assunto de hoje. Uma outra coisa... então tá bom, sua câmera tá ruim, beleza. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, além dessa questão da gente falar de Constituição e tal, é analisar, por exemplo, a questão de como... Foi teu filho que apertou? Legal. Oi, Keila, tudo bem? Seja bem-vinda. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que é interessante, tem muita gente na comunidade Jambeiro de História perguntando, tá? Na minha comunidade gratuita no WhatsApp, tem muita gente me perguntando sobre a questão inclusive a gente debateu recentemente, sobre fascismo, sobre a questão de governos fascistas ou não fascistas e tal. Uma sintetização, um resumo do que seria o fascismo e o nazismo, tá? Você vai ter o culto ao líder, como características. Culto ao líder, o Hitler era endeusado, o líder se acha infalível, tá? Ele acha que, nossa, eu fui agraciado com o poder divino porque eu posso fazer de tudo, que o povo vai sempre me amar, eu sou lindo, sou perfeito, sou maravilhoso, eu sou um mito. Então, a gente tem uma coisa muito séria quando você tem o nazifascismo,
que é essa coisa de você colocar uma pessoa como seu líder, como seu guia, como seu salvador, e sempre estar levando a sério o que ele fala, no sentido de não questionar e falar, não, tá, ele está certo, eu estou errado, ele está sempre certo. Tá? Outra característica é uma possibilidade de você, uma possibilidade não, é uma força que existe de você ter evitar lutas de classes. É uma necessidade para evitar luta de classes. Tá? Você vai colocar todo o povo, os mais pobres, os mais ricos, a classe média, todo mundo no mesmo grupo falando, temos que lutar pela pátria, temos que fazer de tudo para que o nosso país seja grande. Né? Deutschland über alles, que era como o Hitler falava, né? Como America Great Again, que o Trump fala. Tá? Então a gente tem uma situação bem clara do que é o nazifascismo naquela época. Ah, Jambeiro, você está afirmando então que o Trump é fascista? Não. Mas características do governo dele têm colocado uma preocupação, a pulga atrás da orelha das pessoas. A questão de um nacionalismo exacerbado. Sempre existiu? Sempre existiu? Sempre. Nos Estados Unidos. Só que, às vezes, mais velado, às vezes mais descarado, e com o Trump está indo a milésima potência. Tá? Todo mundo sabe que os Estados Unidos é a maior potência. Mas o cara vai ficar arrotando toda essa autoridade? Não precisa. O Obama, por exemplo, não fazia isso. O Clinton antes também não. Mesmo o cowboy, que era o George Bush filho, não fazia isso. Né? Aí a gente entra em um outro campo, que é a questão escapou a palavra. A questão da personalidade de cada um, do jeito de ser de cada uma dessas pessoas. Né? O Obama era mais comedido, o Bush ele era mais aberto um pouco, mas naquele jeito redneck americano. O atual presidente Bolsonaro também é muito próximo do jeito do Trump de falar. Ele fala e pronto, depois ele se corrige quando necessário e tal. Mas então a gente tem que ter essa preocupação para que governos não caiam na tentação de ser populistas e acabem pisando em alguns degraus, alguns pedacinhos fascistas. Tá? Vamos lá. Pergunta do Lucas. O que você acha do filho do Bolsonaro falar desse novo AI-5? Foi uma outra grande besteira. Abriu a boca e falou. Tá? No caso do filho dele, poderia ter sofrido até um processo de cassação. Mas o Congresso deixa disso, não foi nada demais. Não, ele falou, tadinho, ele é uma criança, só tem 12 anos. Não, brincadeira, ele tem 30 e pouco. Então, ele falou uma grande besteira e completamente absurda. Mas isso traz algumas características do ambiente. Exemplo, o presidente, pai dele, sempre fala que não existiu ditadura, ou que a ditadura matou pouco, ou que a ditadura foi branda, ou que a ditadura salvou o país. Então, quando o cara chega e fala da questão de, tem que resolver com o novo AI-5, lembrando que, eu acho que foi ele, ou um dos irmãos, que no começo do ano falou, a gente fecha o STF com um cabo e um soldado. Cara, não pode. Não pode falar umas coisas dessas. Se o cara acredita nisso, beleza. Fala quando ele estiver em casa para a mulher dele, ou num boteco com os amigos, mas o cara é uma autoridade, é um deputado federal, é filho do presidente da República, então tudo o que ele falar vai ser pego com lentes de aumento, binóculos assim, aquelas coisas de eu escutar lá longe de espionagem, é óbvio que vai acontecer. Evidente. Porque tudo que eles falarem vai ser notícia, tá? É importante a gente pensar nisso. E aí, Cadu, seja bem-vindo. Quanto tempo, né? E aí, Gustavo, beleza? Já fala aí, Zé. Aguenta aí. Então, a questão do cara falar sobre o AI-5 foi um tiro no pé, uma grande besteira. Até o pai chegou e falou, pô, Zé, não tá querendo me queimar, velho? Cala a boca. Pô, então, não vai acontecer. É uma grande bobagem que ele falou. Todo mundo, todos os influenciadores, políticos, o próprio pai do cara falou, cala a boca, animal. Então, foi uma grande besteira. Eu aproveitei para falar sobre isso em sala de aula e tal, bastante. Mas Deus me livre voltar à ditadura. Se você parar e pegar, Lucas, e analisar, pesquisar na internet mesmo, os atos institucionais, se eu não me engano foram 16 no total, você vai ver que o AI-5 é o que coloca o Brasil na linha dura da ditadura. É quando as torturas e perseguições e desaparecimentos vão ao seu ápice. Tá? É o momento em que o pau quebra mesmo no Brasil
pela ditadura, beleza? Bem, a pergunta do Zé aqui, ó. O que você acha do incidente internacional na Embaixada da Venezuela? Cara, eu estava lendo sobre isso agora há pouquinho, 10 minutos antes de entrar ao vivo. O que que tem? É uma situação também bem complexa. O Brasil parece que é o único país da América do Sul que reconhece o Guaidó como presidente da Venezuela. Os outros continuam reconhecendo Maduro. A Venezuela, na prática, se tornou um pária internacional. Um caminho que alguns dizem que o Brasil está seguindo também. Tá? Só que bem mais atrás. A Venezuela está quebrada, falida, ela está sentada em um oceano de petróleo, mas esse petróleo foi tão mal direcionado que não consegue sustentar a economia, desculpa, a economia do país. O país está com problemas sérios, o problema está com uma dificuldade econômica imensa. Opa, calma, peraí. Pronto. Eu apertei aqui para ver a carga do telefone, quase que eu cancelo a videochamada. Bem, o país está quebrado. O petróleo que eles vendem não está dando condições de sustentar o país, está sofrendo um pequeno embargo, um embargo dos Estados Unidos. Então a gente tem uma série de situações que fazem com que milhares de venezuelanos saiam de lá. Muitos estão vindo para o Brasil, né? E está tendo problemas lá em Roraima e tal. Quando o Brasil, eu vi uma matéria do Estadão agora há pouco, o Brasil reconheceu uma embaixadora que foi indicada pelo Guaidó, deu posse a ela, recebeu as credenciais dela. E o cara que invadiu, que liderou a invasão à embaixada da Venezuela, era, digamos, o número 2, né, dessa embaixada paralela, tá? E aí, é uma situação ainda muito recente para a gente poder analisar com profundidade. Porque teve gente lá chegando falando, viva Venezuela, viva Maduro, os outros, que absurdo. Então não dá para a gente ter uma análise fria nesse momento. Talvez daqui mais alguns dias consiga se observar bem o que aconteceu, por que aconteceu e o que rolou. O que se sabe até agora é que não quebraram nada, que saíram depois de algumas horas, de um tempo de negociação, e que até o momento o governo brasileiro não falou que vai fazer nenhuma investigação e nada a respeito. Tá? Bem, o que mais? Vão fazendo aí perguntas, eu vou seguindo com outros assuntos, tá? Se fizerem perguntas, a gente volta. Eu falei mais cedo, no começo da live, sobre o Twitter. E o que tem de importante no Twitter? Tem muita besteira, mas muita besteira. Mas tem coisas interessantes que é importante a gente analisar, a gente olhar. Eu sigo, por exemplo, vários jornais, inclusive podem me seguir também no Twitter, tá? @prof_jambeiro, prof, né, que nem todo mundo chama, prof ali o F, prof_, vou até botar aqui, prof_jambeiro. Opa, peraí. No Twitter, aqui ó, @prof_jambeiro. Opa, foi um K, não sei porquê. Pronto, tá aí. prof_jambeiro no Twitter. Então, a gente tem no Twitter todos os veículos de comunicação do mundo. Eu sigo, por exemplo, de cabeça que eu me lembre, Correio Brasiliense, Folha, Estado de São Paulo, Jornal do Comércio, O Popular, o jornal O Globo, Zero Hora, que mais? Do Brasil, acho que esses. USA Today, New York Times, The Economist, deixa eu ver qual, tem mais um dos Estados Unidos que eu não lembro agora. Chicago Tribune, Le Figaro, o Clarim na Argentina, tem mais Corriere della Sera na Itália, tem mais alguns outros que eu não lembro agora de cabeça, mas eu sigo todos eles. Tá? E por quê? BBC também, CNN, tá? E os perfis de grandes personagens mundiais, os presidentes, por exemplo, presidente do Brasil, o Temer eu seguia, o atual eu sigo também, até para a gente entender o que eles estão falando, Donald Trump, o primeiro-ministro da Espanha, o primeiro-ministro de Portugal, Angela Merkel, o Macri. A gente tem que seguir até para entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, a Caracol, que é da Colômbia, né? Eu comecei a seguir quando aconteceu aquela tragédia da Chapecoense, né? Então é interessante que você vai vendo coisas diferentes, talvez a mesma notícia, por vieses diferentes, tá? De maneiras diferentes. É importante a gente ter isso, a gente analisar isso,
para poder não ficar preso a uma visão só. Né? Porque cada jornal, cada TV e tal, vai ter um posicionamento editorial. É ilusão achar que não. Mas ou você concorda ou você busca outras opções. E o Twitter é um campo muito interessante para a gente ver isso. Eu já percebi que uma notícia sai no Twitter, por exemplo, ela só vai sair em torno de 2 ou 3 horas depois nos sites das redes de TV e jornais, etc. Quando eu vejo uma notícia, por exemplo, no site da Globo ou no site da BBC, no meio da tarde, só aparece isso no jornal, lá no Jornal Nacional, na TV. Então quem acompanha pelo Twitter consegue ver muito mais cedo as informações, certo? Eu só vou botar aqui para carregar, senão a gente cai a chamada, a live no meio do caminho, tá? Vou botar aqui para carregar, aguenta aí. Deixa eu ver. Sim, Zé, arranhar mais do que já está arranhada, tem muita coisa errada e não é de agora, tá? Tem muita coisa errada desde quando o Lula, por exemplo, disse que não sabia de nada lá em 2005 da questão do mensalão. Todo mundo engoliu, seguiu adiante. Aí das manifestações de 2013, e depois a população reeleger a Dilma, mais uma coisa, uai, o que aconteceu? Aí o impeachment da Dilma, que muita gente fala que foi um golpe e tal. Aí depois as besteiras que o presidente atual fala. Então, não é uma coisa que acontece. Né? O erro do Brasil, e que muita gente do Itamaraty ficou incomodada, de acordo com os jornais que eu li, é que uma questão dessa, numa embaixada, que a embaixada é a extensão de um país. Você entrou no território de uma embaixada, você está no outro país, juridicamente falando. Então, uma invasão que aconteceu como essa, mesmo que de venezuelanos, tinha que ter sido tratada pelo Brasil, né? O Brasil tinha que acompanhar, tinha que mandar um embaixador. E mandaram um cara que não tinha esse status de embaixador. Era um diplomata de segundo escalão, mas que não estava ligado, não era um embaixador que teria uma autoridade maior sobre a questão, certo? Só um segundinho, vai tremer um pouco a tela, tá, gente? Até eu achar aqui o encaixe. Pronto. Lucas, deixa eu ver. Tá, vou responder a segunda pergunta, depois a primeira, tá? Chegada da CNN aqui no Brasil. Eu acho interessante porque é mais um jornal. É mais uma visão que a gente vai ter de informações, né? Eu acompanho a CNN Internacional na TV também, e a gente tem que sempre estar buscando mais informações. Se ela vai seguir a linha americana 100%, ou se eles vão adaptar um pouco a questão ligada ao que é a realidade brasileira, não sei ainda, temos que pagar para ver, tá? Não tenho como te afirmar. Mas é uma televisão que fica razoavelmente em cima do muro, tá? Diferente, por exemplo, da Fox nos Estados Unidos, que é completamente a favor do Donald Trump, certo? Vamos olhar a palavra de novo. A questão do impeachment do presidente. Já aconteceu uma vez, né? O Richard Nixon com o Watergate, né? Rapidamente relembrando para quem não lembra, ou explicando para quem não sabe. Nos anos 70, você tinha um presidente americano, Richard Nixon, que já tinha sido candidato outras vezes, tinha sido vice-presidente por um período. Ele foi eleito e num processo, durante um processo que estava acontecendo lá, se não me engano, uma campanha eleitoral, ele chegou e espionou pessoas do partido adversário, colocando grampos e tal. Uma pessoa ficou sabendo disso, denunciou para um jornalista, que ficou conhecido por décadas como Deep Throat, garganta profunda, e jogou isso no ventilador, nos jornais e tal, e as investigações explodiram e chegou a ponto do presidente ficar sem apoio político, porque estava claro que ele tinha espionado os adversários políticos para conseguir benefício para ele. Isso não pode, é crime de responsabilidade, sofrer impeachment. O atual, pelo que tem saído na mídia, mostra uma situação semelhante. Só que, em vez de investigar o cara dentro do país, falou com um presidente de um outro país, se eu não me engano, da Ucrânia, para que ele investigasse o filho do Joe Biden. Quem foi Joe Biden? O vice-presidente do Obama e que é um dos possíveis candidatos à presidência no ano que vem. Ano que vem nos Estados Unidos já vai ter eleição novamente. E aí, porque como é que é o processo eleitoral nos Estados Unidos? Você tem os dois grandes partidos, o republicano e o democrata, em cada estado eles vão ter votações, são chamadas prévias ou primárias. Eles vão colocar um bocado de gente para discutir, vão ter vários debates e tal, e vão ver como é que vai ser a questão de aprovar ou não a indicação dos caras. Na largada, você tem, sei lá, 10 candidatos em cada partido.
No final, nos últimos estados, você tem um ou dois de cada partido, até se definir quem serão. O Trump, ano passado, começou essa corrida, ano passado, na campanha passada, começou essa corrida lá na rabeira. Todo mundo falou, o doidão com bronzeado de cenoura e bronze, velho? Como é que pode ser esse negócio? Não, o cara de bronzeamento artificial e lourão, tosco? Não. Acabou que ele foi indo. Conseguiu chegar na ferida, que uma parte da população se incomodava, e ganhou a eleição, né? Então, quando ele vai para um outro cara, lá um outro presidente, fala, ó, investiga o filho do ex-vice-presidente, que tem relações comerciais aí no seu país, tá, investiga, porque eu vou usar isso contra o cara. É um novo Watergate, agora seria o Trumpgate, né? Um problema sério em cima disso. Pode acontecer o impeachment? Pode. Vai acontecer? Duvido. Por que eu duvido? Está chegando já no final do período. Para que eles vão fazer isso? Tirar o cara para colocar um outro e tal? A não ser que não queiram que o Trump concorra. É uma possibilidade também, que ele não concorra. Aí quem assumiria seria o vice-presidente do Trump, que eu não lembro o nome dele, para terminar o mandato. Ou, se o vice-presidente estiver envolvido também nessa situação, ele também sofreria impeachment, e aí teria o presidente do Congresso assumindo. Porque lá, diferentemente daqui, o vice-presidente da República é presidente do Senado. Certo? O Brasil usou isso até o começo da ditadura militar. Tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais? Então... Sim, é verdade, José. A questão viola a lei internacional, são os tratados e tal, mas na prática não vai ter nenhuma coisa efetiva. Não vai. Não vai acontecer nada demais. Infelizmente não vai acontecer nada demais. Tinha que ter uma investigação para ver o que acontece e tal, mas não vai rolar nada. Porque não é de interesse do governo atual fazer essa investigação para poder chegar e falar, ó, o pessoal do Guaidó fez errado. Porque ao mesmo tempo que ele fizesse uma investigação dessa, ia dar corda para o Maduro, que é um adversário dele. Então eu acredito que não vai ter mudança nenhuma nessa situação. Ficou por isso mesmo. Agora, se acontecer de novo, aí eu acredito que mesmo que o presidente não queira, ele vai ter que abrir uma investigação. Porque o próprio Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, tal, vai pressionar o presidente a isso. Não o chanceler, o Ernesto Araújo, que aquele cara ali é bem complicado de se entender. Não fala coisa com coisa. Mas o corpo diplomático iria pressionar, com certeza. Certo? E aí, Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Podem ir perguntando, viu, pessoal? Perguntem aí, deixa eu ver aqui como é que a gente está. Temos ainda uns 15 minutos, né? Porque aqui o Instagram, ele cai ele derruba, né? Ele encerra, depois de uma hora ele encerra a live. Mas vocês podem ir perguntando e se quiserem mais tempo, me avisem aí que a gente reinicia depois a live. Se quiserem que dure mais, ela acabou, eu volto aqui, beleza? E você que estiver me vendo gravado no YouTube ou na nossa comunidade de História fechada, né? Turma fechada, turma historiando, você pode também me mandar mensagens que eu te explico, eu tiro dúvidas e tudo mais, certo? Se você está no YouTube, pode escrever nos comentários, ou você vem no Instagram, escreve no direct, do jeito que você achar melhor. Se você é da comunidade Jambeiro de História, a nossa turma fechada, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, você pode me mandar mensagem. E se é da comunidade gratuita, também me manda mensagem para perguntar e tirar suas dúvidas. Beleza? Cara, que Brasília tá quente, velho. Fazendo só um parênteses, tá? Insuportavelmente quente. Agora de noite está dando quase 30 graus. Deixa eu até verificar aqui, confirmar. Cadê? Não estou com a temperatura por agora. Mais cedo eu vi, estava 28 graus. À noite, 8 horas da noite, como é que pode um negócio desse? Aqui, apareceu para mim agora o contador. Temos 15 minutos e meio ainda. Bem, uma outra coisa, aproveitando essa questão do calor, que eu acho interessante a gente chegar e falar. E aí, Júlio, tudo bem? Seja bem-vindo, como é que você está? Uma outra coisa que eu quero falar sobre a história, que tem uma conexão muito grande com a história, como eu falei agora do calor, é o aquecimento global. Tá? Jambeiro, não existe. Cara, existe. Existe.
Não seja terraplanista, tá? Não seja contra o aquecimento global, não seja contra a vacina, pelo amor de Deus, tá? Porque isso é um atestado de burrice. Por favor. Tanta gente pesquisando há tanto tempo, e aí alguém vai chegar e falar, ah, não existe, a Terra é plana. Para, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não está mais em época de acreditar em lendas e mitos, tá? O mito é uma explicação fantástica, religiosa, porque as pessoas não sabem explicar cientificamente as coisas. Hoje a gente já sabe, tá? O mito da criação, por exemplo, o mito dos deuses e tal, são mitos, porque não sabia como explicar cientificamente as coisas, certo? Pois bem, a questão do aquecimento global é uma realidade. A cada ano saem notícias de que as calotas polares derreteram mais do que tinham que ter derretido e não voltaram a, a congelar, né? Porque acontece uma época de degelo e recongelamento, elas estão derretendo muito e estão recongelando pouco. O clima do mundo está mudando, a gente tem visto muito mais tufões, maremotos, enchentes, secas absurdas. E aí, Fialho, seja bem-vindo. Por exemplo, já vou te responder, tá, Lucas? Por exemplo, Brasília, nessa época agora, novembro, já era para estar chovendo, com frequência. E não tá. Tá um calor do cão. Tá muito quente. E eu já não gosto de calor, então eu fico morrendo, tá? Então, existe o aquecimento, tá? O aquecimento global é um fato. E isso vai mudar a realidade do mundo na próxima geração. Não vai demorar muito. Na próxima geração, eu tenho filhos entre 17 e 10 anos. Tá? Quando os meus filhos forem pais, daqui a 10, 15 anos, né, meu filho mais velho com 17, daqui a, sei lá, 10 anos, 27, quando tiver, sei lá, até uns 35 anos de idade dele, a realidade climática do mundo com certeza já vai ser outra. Vocês lembram de um filme chamado O Dia Depois de Amanhã? Quem aqui viu esse filme? Deixa eu ler aqui, enquanto vocês me respondem, deixa eu ler o que o Lucas perguntou. Tá, já te respondo sobre isso também. O que acontece? O clima está tão louco que daqui a pouco vai acontecer como nesse filme do Dia Depois de Amanhã. De começar a congelar onde era sempre quente, depois ficar frio e tal. Tá muito complicado, tá muito diferente. A água está cada vez mais escassa para as pessoas, né? As pessoas têm que buscar água cada vez mais longe. A poluição é uma coisa também que está afetando muito o clima, tá? Tem uma quantidade estupidamente gigante de plástico boiando no Oceano Pacífico, tá? E aí isso atrapalha a questão das correntes marítimas, esse lixo é levado para lá e para cá. Milhares de animais marinhos morrem. Esses animais marinhos que vão fazer o equilíbrio do ecossistema oceânico morrendo, desequilibra isso, aí vai afetar a questão da quantidade de peixes que se pesca, a alimentação de populações, ou seja, uma reação em cadeia. E o bicho pega se a gente não cuidar. Jambeiro, ainda tem como resolver? Tem como resolver. Se cada um fizer o que tem que ser feito, de pegar e cuidar de lixo, cuidar de coisas e tal, de descarte, é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Mas eu sou só uma pessoa, tá? E você sabe quantos quilos de lixo você produz por dia, por semana, por mês, por ano? É muita coisa, velho. Aqui em casa nós somos 4 pessoas. Eu, minha esposa, minha enteada e minha filha, tá? Então, a gente produz a cada dia e meio um saco de 100 litros de lixo. E a gente busca sempre reciclar e tal. Então, cara, é muita coisa. Agora pega uma família dessa, de 4 pessoas. Olha o tanto de famílias que tem no Brasil. Se fosse considerar só essa proporção de 4 pessoas, seriam 50 milhões de famílias, produzindo 100 litros de lixo a cada um dia e meio. Pare e pensa o tanto de coisa que é. Se você consegue já reduzir a sua produção de lixo, a gente tem buscado isso, já é um ganho, cara, estupidamente grande. Né? Então, buscar trabalhar a questão que você aprende lá, quando você é criancinha, pequenininha, anda aprendendo a escrever, saindo os dentes ainda, é fazer aquilo virar uma realidade. Certo? Beleza, deixa eu ver aqui então. Então, o terraplanismo é um retrocesso. Completo, Zé. Completo. É um absurdo, um completo retrocesso. A questão do terraplanismo, a questão de você ter a vacina mata. Pelo amor de Deus, gente.
O tanto de gente que foi salva e que está saudável e tal por causa de vacina. Falar que mata é um absurdo, né? Eu li um tempo atrás que uma das pessoas que defendia que a vacina mata morreu por causa de uma doença que podia ter evitado se tivesse sido vacinada. Né? Morreu. Vamos subir aqui a pergunta do Lucas. Está circulando na internet que o PT está articulando a volta do Lula como presidente. Não, não tem como. Você está perguntando aqui se tem como? Não, não tem. Pela lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, é bom que se diga isso, o movimento Ficha Limpa propôs isso e tal, milhares de pessoas, eu acho que chegou na casa dos milhões, assinou essa proposta de uma lei que fizesse com que as pessoas não pudessem se candidatar quando fossem condenadas em segunda instância, tá? E aí, então, fizeram uma conexão disso com a prisão em segunda instância no STF, deu aquele bolo todo, tá? Mas uma coisa é você não poder ser eleito quando condenado em segunda instância, outra coisa é você ser preso quando condenado em segunda instância. Que foi a discussão que teve no STF há 1 ano e pouco, 2, e agora de novo. Bem, o que é primeira e segunda instância para a gente começar? Tá? O juiz sozinho aqui é o juiz de primeira instância. Quando você vai, sei lá, bater o carro, aí o cara não quer pagar o conserto, aí você vai na justiça. Aí vai ter um juiz, aquele juiz ali é a primeira instância. Tá? Ou quando você está se separando, por exemplo, ou quando você está processando alguém e tal. Você tem um juiz aqui, você fala com ele, é a primeira instância. Aí tem uma decisão que não te agradou, você recorre, vai para o que se chama de segunda instância. Não é mais um juiz só que vai decidir sobre a sua causa. Vai ser um grupo de juízes chamado colegiado. No caso do Lula, por exemplo, ele foi julgado pelo Moro, foi condenado, recorreu, foi para a segunda instância, para o Tribunal Regional Federal, TRF. Tá? E aí você, dentro do TRF, você tem algumas subdivisões. Foi primeiro julgado por uma turma, que era um grupo de 3 juízes. E aí esses 3 juízes condenaram Lula, ou seja, já foi a segunda instância. Ele recorreu de novo, ainda na segunda instância, ainda no Tribunal Regional Federal, foi para um outro grupo, que é a Corte, com mais juízes, eu acho que são 12, por aí, 12 ou 13. E aí eles foram discutir, beleza, o Lula realmente está condenado, segunda instância, tá? Tiveram então 2 julgamentos na segunda instância, dos 3 depois da Corte completa. Aí eles vão recorrer para a terceira instância, que era o STJ, 33 ministros. E o STJ também disse que o Lula estava condenado. Aí agora falta o Lula conseguir recorrer para o STF, que seria essa última instância. Opa! Ah, meu Deus, peraí. Quase que eu escrevi um negócio aqui errado. Peraí. Seria a 4ª instância, digamos assim. Né? Mas então, não tem como o Lula se candidatar, a não ser que ele fosse inocentado, considerado inocente em todos os processos. E ele está com uma porrada de processos, são uns 10, eu acho. Então ele teria que ser inocentado de todos, tá? Para que ele pudesse concorrer. Tá? Ou melhor, tem alguns desses que eu acho que ainda estão da primeira para a segunda instância. Tá? Mas assim, ele teria que estar inocentado em segunda instância. E ele não está. Então, pela lei da ficha limpa, ele está proibido de se candidatar. Mas ele é um puxador de votos incrível. Quando qualquer eleição começa, ele já tem no mínimo 30 a 35 milhões no bolso, tá? De votos. Então é um cacife político que não se pode ser desconsiderado. E por isso a gente tem, as pessoas estão atentas, porque na campanha eleitoral do ano que vem, tá? Oi Bia, seja bem-vinda. Porque quando acontecer a campanha eleitoral do ano que vem para prefeitos, ele com certeza vai ajudar grandes prefeitos a serem eleitos, ou então terem pelo menos uma boa campanha. Já para 2022 ele não tem como, pelo menos com o cenário atual, não tem como ser candidato a presidente. Beleza? Deixa eu ver aqui quais são as outras coisas. Isso mesmo. Um dos políticos italianos que falava que fazia mal a vacina foi internado com catapora. Ai, ai. Cadê? Júlio. Animais mitológicos da época grega. Cara, eu lembro do Minotauro. Eu não lembro agora o nome do que se dava aos cães, mas eram os cães que ficavam na porta lá do inferno, né, na porta do reino de Hefesto. Mas os nomes deles eu não lembro agora de cabeça não, tinha que dar uma olhada. Você me apertou sem me abraçar. Deixa eu ver de novo o Lucas aqui. Tô gostando de ver, Lucas, perguntando mesmo.
Lucas, aí depois eu vou para a pergunta do Gustavo. Cara, eu acho que o Luciano Huck entrar é uma opção. Né? Ele tem o direito completo de ser candidato. Ele tem mais de 35 anos, que é a idade mínima para ser presidente, ele tem 44, eu acho, 45. Ele não se filiou ainda, mas só precisa se filiar a um partido político 5 anos, ó, um ano antes da eleição. Né? Então, se 365 dias antes da eleição ele for se filiar a um partido, ele está dentro da lei, ele pode ser candidato. O que ele está buscando saber, que ele não fez ano passado, né? Porque não tinha tempo hábil para isso. Andar pelo país, conhecer, conversar com pessoas, falar com empresários, se tornar uma opção viável. Né? Eu acredito que ele possa ser candidato e vamos ver as propostas dele. Se for interessante, por que não? Né? Já elegemos de 85 para cá, quer dizer, de 90 para cá. Um empresário, né? Playboy, que era o Collor. Deu no que deu, impeachment. Depois a gente tem o Fernando Henrique, sociólogo, um ex-metalúrgico Lula, um economista, um paraquedista do Exército reformado, né, capitão do Exército reformado, que é o Bolsonaro. Por que não um apresentador de TV? Né? É uma coisa a se ver. Já teve uma tentativa antes. Em 89, o Silvio Santos foi candidato a presidente, sabia? Ele foi candidato, mas durante a campanha, a Justiça Eleitoral impugnou porque ele não tinha cumprido uma das regras. Eu acho que ele tinha se filiado ao partido menos de um ano antes, uma coisa assim. E aí a candidatura dele foi impugnada. Então poderia ter acontecido, de ao invés do Collor, por exemplo, o Silvio Santos ter sido presidente. Mas, né? Vai saber. Mas eu acho que é viável, sim. Eu conversei assim um tiquinho, pouquinha coisa com ele sobre política. Foi, cara, coisa de segundos, assim. Nem foi de política, na realidade. Foi a questão de história e tal, bem rápida, quando eu participei do programa dele. Né? Para quem não sabe, eu participei do Quem Quer Ser um Milionário em 2017. Né? Ele é super simpático. Isso é fato, ele é super simpático. Mas foi uma coisa muito rápida, eu não tive como ter uma análise mais profunda sobre ele. Foi uma coisa de 30 segundos, 1 minuto. Né? Então foi bem superficial. Tá? Que mais? Cadê? Gu, é o seguinte, a questão do Lula sair da cadeia foi como eu falei no começo da live, que você chegou mais pra frente. Teve uma discussão no STF sobre prisão em segunda instância, eu acho que há uns 2 anos. E foi ok, acho que o placar foi 7-4. Você teve a questão da prisão em segunda instância ser válida. Aí pegaram e prenderam o Lula e mais uma porrada de gente. Né? E a grande questão que existe agora, e que eu acho que esse é o pecado principal dessa história toda, o Lula foi libertado, né? A decisão agora é que pode estar livre, só com o trânsito julgado lá no final do processo. Só que agora querem fazer uma emenda constitucional, que ao meu ver, e de vários juristas que eu fui pesquisar, é inconstitucional essa emenda, porque estão querendo que o Lula volte para a cadeia. E não que vários bandidos que estão condenados e tal, em segunda instância, voltem. E você não pode fazer uma mudança na Constituição para prender um cara. Sabe? Você goste ou não goste do Lula. Esse movimento é inconstitucional e claramente de perseguição ao cara. Tá? É inconstitucional, não dá. É contra as regras do jogo. Certo? Cara, Lucas, a Globo já falou claramente, se ele for candidato, a Globo manda ele embora, ele e a Angélica. Mas eles não precisam mais de dinheiro, velho. Já tem tanto dinheiro. Luciano Huck é um dos sócios do Madeiro, vocês devem conhecer, de hambúrgueres que são deliciosos, caro, mas deliciosos. Você vai ter, ele tem uma empresa de investimentos em empresas e tal. Eu estou tentando lembrar o nome da empresa de investimentos dele, tá? Mas não lembro. Mas ele já tem muito dinheiro. Na Globo ele continua a ter dinheiro, né? É uma escolha política dele. Se ele sai, não ganha campanha para presidente, no dia seguinte do resultado ele está empregado em qualquer outra emissora do Brasil. Beleza? Tá acabando o tempo, faltam 30 segundos para acabar o horário da live, tá? E aí vocês querem que eu volte? Me manda aí. Vocês têm 20 segundos para dizer se querem que eu volte e continuar falando ou se a gente encerra por aqui. Vamos ver. 15 segundos. Tô indo embora então.
vocês me mandam mensagem que, se for o caso, eu volto.